Lisa, o impressionante, além da tristeza, é perceber e constatar a força da água, gente. Vocês que são de São Paulo vão entender o que eu estou falando agora. Você que não é de São Paulo, você vai entender. A gente vai tentar dimensionar para você. A Lisa está na margem do Rio Pinheiros. Por isso, a avenida que passa ali, a autoestrada, que na realidade é uma autoestrada, para quem não sabe, a Marginal Pinheiros. Ela margeia o Rio Pinheiros, por isso, marginal do Rio Pinheiros. O corpo do seu Marcos foi encontrado no Rio Pinheiros, correto, Lisa? Entretanto, ele desapareceu na enxurrada do outro lado da ponte. Na outra margem, lá para dentro do bairro. Isso mostra como a correnteza da enchente estava forte, né, Lisa? Isso mesmo, André. Praticamente 4 quilômetros daqui. Então a enxurrada saiu arrastando esse carro, arrastando inclusive um outro carro também. E eu conversei com o motorista de um outro carro, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas esse casal saiu praticamente, a gente está a 4 quilômetros de onde o corpo do senhor Marcos da Mata foi encontrado, que é aqui na marginal do Rio Pinheiros. Foi aqui, a gente inclusive tenta preservar a imagem agora para você que está acompanhando a gente em casa, o corpo desse senhor, os familiares estão aqui, a gente respeita, e é impressionante a força da água ontem, principalmente nessa região, que é uma região bastante crítica e já conhecida da população. Eu conversei com alguns moradores e eles, inclusive, nos contaram e fizeram uma denúncia pra gente, tá, André? Porque eles viram a nossa equipe, eles confiam no jornalismo do SBT e eles falaram pra gente, olha, colocaram algumas barreiras de proteção nesse córrego onde o carro, esse HB20, onde estava esse casal de idosos, né, caiu nesse córrego, eles colocaram na madrugada barreiras de proteção, ou seja, colocaram na madrugada porque sabia que esse caso iria repercutir, como está repercutindo muito forte. O que alguns moradores pediram para a gente é que olhem para a gente, nossas casas estão alagadas, nossos móveis destruíram, algumas pessoas estão desaparecendo todas as vezes que tem alguma tempestade, quando tem algum alagamento em São Paulo. E a gente tem imagens disso, a gente vai mostrar para vocês essas barreiras de proteção que foram colocadas na madrugada. E também as buscas continuam lá e continuam aqui. E aqui, André, trocaram a equipe, ficaram ontem por volta até das 8h30 da noite, uma equipe do Corpo de Bombeiros procurando, né? Acabou de passar pela gente agora o filho do senhor Marcos e da senhora Maria. Esse é o filho do casal que está passando aqui pela gente. Ele incansavelmente procurando, ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele vai para todos os lados, inclusive tentando entrar aqui no rio. Mas o Corpo de Bombeiros pede para que ele também tenha cuidado, mas a gente até entende que essa força dele para tentar localizar o corpo da mãe. E agora é uma imagem chocante, onde o filho se depara agora com o corpo do pai, o senhor Marcos da Mata, que, como a gente pode ver na imagem, já foi localizado. Esse corpo está sendo preservado agora pela Polícia Militar, aguardando agora a perícia chegar para a gente poder acompanhar e pelo menos fazer uma despedida digna, né? Fazer uma despedida digna para a família. A gente continua falando sobre esse problema que a cidade de São Paulo enfrenta todas as vezes que alaga, né? E como eu estava falando, ontem retomaram aqui, as buscas aconteceram ontem até, foram interrompidas por volta das 8h30 da noite devido à falta de visibilidade e as condições perigosas. Vocês podem ver que é bem difícil para tentar localizar um corpo aqui, André. Você mesmo sabe disso, você já repórter também, e você sabe o quanto que é difícil, você já acompanhou vários e vários casos, e a gente sabe que não é tão fácil localizar um corpo aqui, e depende inclusive de algumas pessoas que fazem seus exercícios aqui. Então a população também pode ajudar. Caso veja algum corpo boiando, caso veja algum corpo estranho relacionado a este caso, então denuncie, venham aqui, a Polícia Militar está aqui, o Corpo de Bombeiros está aqui. Então eles pedem, inclusive conversaram com a gente, o Corpo de Bombeiros pediu ajuda, né, da população também para colaborar nessas buscas. A gente está aqui, olha só, com guarda-vidas, o Corpo de Bombeiros, ali são os familiares
das vítimas, que estão bastante abalados nesse momento. São familiares que a gente encontrou chorando bastante, a gente tem imagens disso. Eles chorando bastante no momento que identificaram o corpo do senhor Marcos da Mata, de 68 anos de idade. As buscas, como eu falei, haviam sido retomadas ainda nessa madrugada, por volta aí das 5h50 da manhã deste sábado, e por volta das 8 horas, o corpo deste idoso foi localizado. E lembrando que a cidade de São Paulo deve enfrentar dias de tempo instável, com previsão de chuvas fortes até pelo menos a próxima segunda-feira. Então a gente pede muito cuidado a todo mundo, porque os próximos dias, as próximas horas vão ser de bastante chuva. E para esse sábado, a previsão indica aí que o sol entre nuvens pela manhã e a sensação de tempo abafado. Então a gente pede bastante cuidado para todo mundo, principalmente para quem está em áreas de risco. André, volto com você. Pois é, Lisa, fica comigo aí, fica comigo. A equipe de salvamento aquático acabou de chegar também. Ó, chegou um salvamento aquático? Acabou de chegar mais uma Pode equipe acompanhar. aqui, André, desculpa te cortar. Imagina. Sim, mais uma equipe. Mais uma equipe acabou de chegar. E a todo momento chegam e inclusive, André, agora há pouco teve um alarme, uma pessoa do outro lado viu também alguma coisa boiando no rio, e aí imediatamente os socorristas foram lá, né, o corpo de bombeiros foi lá, mas era um alarme falso. Eu volto com você. Não, fica comigo aí, porque eu vou chamar agora uma entrevista que você conversou com um dos bombeiros que está participando das buscas pela Dona Maria e que ajudou a achar o corpo do senhor Marcos. Vamos conferir o que ele relatou para a nossa repórter Lisa Gomes. Nós temos uma equipe especializada com drone que já está lá na região do Marginal Pinheiros. Eles estão fazendo a busca porque, como foi encontrado a probabilidade de encontrar outro por lá, fazendo uma grande busca. E essa inicial aqui dos bombeiros entrando aqui pela Carlos Caldeira com Giovanni Grom. O veículo ainda não foi encontrado, algumas placas, óbvio, que foram encontradas. Nós estamos pesquisando para verificar se bate com as características do veículo que foi absorvido ali pela correnteza, mas ainda não. Então tem bastante degraus nesse percurso, muito material humano, né, que é jogado na rua ou no córrego mesmo. E aí os bombeiros têm que ir desviando desses materiais. Eles têm uma bengala para que se protejam, identifiquem esse degrau, esses materiais distintos. Pode ter ferro, pode ter prego também. Então eles vão identificando e vão avançando até chegar na Marginal Pinheiros, lá a última saída. Percorreram 4 galerias, foi isso? São 3 galerias aqui, 3 bocas de visitas na entrada. E algumas outras se diferenciam, né? Viram 2, às vezes uma. Tem curvatura também, que elas têm bifurcação, uma para a direita, uma para a esquerda. Então vai sendo um percurso grande. Nós conseguimos um mapa, já é mapeado. A prefeitura apoia o Corpo de Bombeiros nessa ação. Então a segurança tá mantida na medida do possível, né? Nós temos o contato sempre com os bombeiros que estão lá. Então acredito que os bombeiros estão seguros, mas num ambiente inseguro. A Lisa também conversou com um sobrevivente do temporal de ontem. O jovem Bruno teve o carro dele arrastado pela enxurrada, nesse mesmo córrego onde o casal desapareceu, na Avenida Carlos Caldeira Filho, no bairro da Vila Andrade, na zona sul de São Paulo, região do Morumbi. Vamos acompanhar o relato do Bruno. Como você conseguiu sair de dentro do carro, Bruno? Quando eu vi que a água estava tomando uma proporção muito grande, porque foi tudo muito rápido, eu abri a janela do meu carro e vi que o que eu tinha que fazer era sair dele naquele momento. Inclusive eu olhei para trás, vi até a cadeirinha da minha filha. Naquele momento eu falei, vou sair porque tem alguém que está me esperando, deixa o carro ir embora. Eu já vi que não tinha mais jeito. Quando eu saí do carro, a água já estava na minha cintura. Então, assim, não tinha como esperar mais. E só estava você mesmo? Só eu. Graças a Deus, só eu dentro do carro. E foi muito rápido? Como foi? A água subiu muito rápido? Foi muito rápido. Eu cheguei aqui na via, a água ainda não estava aqui, tá? Eu vi que o rio estava alto, mas a água ela não estava aqui. Ainda não tinha um alagamento. Mas em questão de segundos, a água tomou conta de tudo aqui. Foi muito rápido. Assustador, né? Foi assustador. Por isso que uma pessoa como foi infelizmente o caso do senhor e da senhora que acabaram entrando aqui, né, nas aduelas aqui do rio, seria muito difícil para eles, porque foi muito rápido, a água muito forte. Assim que eu saí do meu carro já foi arrastado, já foi lançado aqui dentro também, então não tinha como.
E você tinha seguro? Tinha seguro. Descobri hoje de manhã que meu seguro ele cobre também a parte de alagamento, mas... Que bom. E que bom que você está bem, que bom que sua família não estava no carro, né? Pois é, graças a Deus eu estava sozinho no carro e consegui sair a tempo de que o pior não acontecesse, né? E a cena fica na cabeça, né? É uma cena difícil da gente, né, ver, porque através das imagens a gente não imagina como que você conseguiu sair desse carro. É difícil. O que me impressiona assim é o descaso, sabe? De você saber que uma coisa tão simples aqui, na beira desse rio aqui, poderia ter de repente salvo a vida dessas duas pessoas que perderam. Achamos, né, que um já foi encontrado, o outro que também a gente acredita que tenha perdido a vida, né? Porque não deve ser fácil no mesmo dia receber a notícia de que seu pai e sua mãe perderam a vida. Poderia hoje a sua família estar chorando. Poderia, né? poderia. Mas graças a Deus, Deus me deu mais uma oportunidade, sou grato a Ele, porque sei que foi Ele que naquele momento falou, olha, sai pela janela porque o pior vai acontecer.